5 erros a evitar na rescisão do contrato. Guia completo para você conseguir receber seus direitos e não ter erro na sua rescisão. Pessoal, afinal de contas, a rescisão é um momento muito tenso ali, porque, vamos colocar, após anos, doando a sua vida, seja por meio da sua vontade ou por vontade do seu empregador, chega ao fim aquela relação de trabalho. Então é um momento em que você precisa entender, ter cuidado, ter calma e entender o que você vai receber, o que você não vai receber nessas situações. O primeiro erro a ser evitado nessa situação é assinar a rescisão antes de entender o que você tem direito. Então, por exemplo, você foi demitido. Nessa situação, você tem que entender se foi por justa causa ou sem justa causa. Caso seja sem justa causa, você tem direito a todas as verbas rescisórias, ou por justa causa, existem verbas rescisórias às quais você não terá direito. No pedido de demissão, na rescisão por comum acordo ou no outro tipo de rescisão a que vier a acontecer. Vale lembrar que todos esses direitos, eles são elencados por meio da modalidade da rescisão. Então, por exemplo, não tem como nós sabermos de praxe quais serão os seus direitos no momento da sua rescisão, pois é necessário entendermos primeiro qual modalidade da rescisão é. O segundo ponto é não verificar os valores e os documentos cuidadosamente. Pessoal, é muito comum que aqui no escritório a gente atenda clientes em que chegam no momento após já ter assinado a rescisão e, por exemplo, assinou sem receber. Existe um dos termos, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, que ele é uma presunção da qual você recebeu, porque ele é um termo de recebimento. Esse termo de recebimento é como se fosse um comprovante de pagamento daqueles valores. Então, esse é um outro erro que nós vamos elencar aqui, mas, a princípio, a situação é que você precisa entender quais documentos estão sendo assinados, verificá-los antes de assinar, obviamente, porque você, muitas das vezes, por boa fé, confia no seu ex-empregador e vai lá e assina achando que está sendo feito tudo corretamente, mas isso é muito perigoso porque no futuro pode vir a te prejudicar. Já o terceiro ponto é não negociar os valores em um caso de discrepância ou injustiça. Por exemplo, se você não concorda com tal valor de horas extras, pode ser que exista algum erro sim naquele documento. Então você chega, conversa com o pessoal da RH antes mesmo de querer já pensar em processar, porque é necessário que você tente resolver tudo primeiro. Caso não tenha meios, realmente você precisa buscar a via judicial. Mas caso seja possível, converse com eles, fala, olha pessoal, nos meus cálculos as horas extras são superiores. Enfim, qual seja a verba que você achar que não está correta, sempre é interessante a gente verificar e tentar negociar previamente. O quarto é não conhecer seus direitos trabalhistas. Então, em uma situação em que você não conhece seus direitos trabalhistas, vai assinar a rescisão e assina só por assinar, confiando naquela boa fé do empregador, pode ser que você esteja saindo ali prejudicado. E o último é um que eu citei anteriormente, mas é assinar a rescisão sem ter recebido. Por quê? O termo de rescisão do contrato de trabalho, muitos tribunais trabalhistas entendem ele como uma presunção de recebimento. Então, caso a empresa apresente em um processo e você fala que não recebeu aquelas verbas, você vai ter que comprovar que não recebeu. Então é muito difícil você conseguir comprovar isso. Então, só assina depois de receber. Mais uma vez, pessoal, só assinem depois de receber. E caso exista alguma dúvida, procure um advogado especialista em direito do trabalho para que ele possa te auxiliar nesse trecho e que você consiga ter seus direitos protegidos de forma totalmente legal e corroborar eventuais processos trabalhistas. Me diz, pessoal, já assinou alguma rescisão sem saber o que estava nela?